Sejam bem-vindos à nossa última reflexão a respeito da caridade e seus frutos, obra escrita por Jonathan Edwards, que contém 16 preleções a respeito do amor divino, baseados no 13º capítulo da Carta de Paulo aos Coríntios. Em sua 15ª mensagem, Edwards se ocupa do verso 8 deste capítulo, onde diz: o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Edwards tem uma concepção a respeito da dispensação dos dons extraordinários do Espírito, que é conhecida como cessacionismo, ou seja, a crença de que os dons sobrenaturais do Espírito Santo foram concedidos à Igreja para que ela se estabelecesse, para que ela então se organizasse, e a partir do momento em que a Igreja, segundo o pensamento cessacionista, passou a ter uma estrutura própria, liderança própria e principalmente o cânon das Escrituras, os dons foram desaparecendo paulatinamente até não mais se ter notícias deles. Temos que entender que Jonathan Edwards está falando em 1738 e não havia nada neste período que remetesse especificamente aos dons sobrenaturais de falar em línguas, profecia, interpretação de línguas ou realização de milagres, coisa dessa natureza em seus dias. Algo mais atual a partir do movimento pentecostal do início do século XX. A razão pela qual Edwards defende aqui o cessacionismo em seu sermão é porque ele tinha uma crença que acompanhava esta também, de que o reino de Deus, ele viria ao mundo por meio de sucessivas renovações espirituais, de despertamentos contínuos da comunidade cristã, de maneira que o que ele estava experimentando nos seus dias era o começo da implantação do reino eterno de Deus entre os homens. Num certo sentido, ele cria então que a igreja era aquela que traria o reino por meio de experiências sucessivas de despertamentos espirituais. Não considerando esses contextos, porque agora já passado mais de 300 anos, nós vemos que algumas coisas se manifestaram diferente daquilo que ele originalmente pensava. Esses pensamentos estão em sua obra que ele não terminou, chamado História da Redenção. E olhando para a nossa realidade hoje, realidade evangélica brasileira, o teólogo Fábio Santos, fazendo uma resenha da obra de Jonathan Edwards na revista Fides Reformata, ele termina considerando que Edwards estava preocupado com o seu momento, porque estava acontecendo um despertamento espiritual, as pessoas estavam se despertando para as coisas espirituais, mas elas tinham uma tendência natural a se concentrar naquilo que era exterior, naquilo que era impressionante. Consequentemente, eles não estavam entendendo que estas coisas externas, no caso, as experiências que eles estavam tendo, assim como também as experiências dos cristãos primitivos, tanto de externar os dons extraordinários do Espírito Santo, como também ver curas, milagres, prodígios e sinais operados pelos apóstolos,
eles não deveriam concentrar-se nestas questões, mas olhar mais profundo e entender que a razão da redenção é exatamente fazer com que em nós seja moldado o caráter de Cristo. E para isto, Edwards diz que os dons extraordinários do Espírito, bem como as experiências, por mais impressionantes ou espetaculares que sejam, elas não contribuem significativamente para a melhora do caráter. Daí a razão pela qual sua ênfase em apresentar o amor divino como sendo muito mais importante do que as experiências extraordinárias que eles estavam tendo, muito mais importante do que os dons extraordinários do Espírito evidenciado pelos cristãos primitivos. E eles deveriam focar sua atenção aí, como Paulo diz aos Coríntios, este é um caminho excelente. É um caminho que fará com que vocês se tornem semelhantes a Cristo, sejam moldados à imagem de Deus, que é amor. Por isso, Fábio Santos diz que Edwards estava preocupado, porque sua congregação, depois de experimentar uma ação intensa do Espírito, ela não estava demonstrando o efeito principal, que era a manifestação do amor divino. Desta maneira, estavam concentrados nas exterioridades, nas experiências externas, e por isso ele chama atenção e diz que é importante prestar atenção naquilo que realmente é superior. E neste caso, Paulo diz, a maior de todas é o amor. Assim, caridade e seus frutos serve como um alerta contra uma teologia meramente especulativa e ao mesmo tempo com forte ênfase na experiência, com forte ênfase naquilo que não molda o caráter. De maneira que para Edwards não deveria haver nenhuma dicotomia entre a devoção e a prática, pois a sua teologia abrange tanto a esfera privada como a pública, sem dissociar reflexão e praxis. É este equilíbrio que falta à reflexão teológica de nossos dias. Ao falar sobre o amor, levando em consideração o versículo 8, Edwards diz que o amor divino, por meio do Espírito Santo, foi comunicado à igreja e continuará sendo comunicado à igreja em todo o tempo que ela permanecer aqui neste mundo. O que, segundo ele, não é ou não foi a realidade dos dons extraordinários do Espírito Santo, nem tampouco as experiências espetaculares que eles estavam tendo, segundo Edwards, eram passageiras e ela existiu em função do amor, que é a finalidade de todas as ações do Espírito Santo no coração daquele que crê. Em sua 16ª e última mensagem, Edwards procura transcender o momento histórico e diz que o amor, ele será a realidade da eternidade. Assim ele diz, o céu, enquanto morada eterna dos santos, é um mundo de amor. Para ele, o céu é um lugar maravilhoso, porque nele está Deus, que é fonte do amor. O que torna o céu tão maravilhoso, tão distinto e tão sublime, não são as ruas de ouro, não são as moradas celestiais, nem mesmo os galardões ou recompensa que os santos receberão, ou mesmo a atmosfera de adoração que perdurará por toda a eternidade. Mas o céu é o lugar onde está Deus, que é fonte de amor. Consequentemente, no céu não entrará nenhuma pessoa ou objeto odioso, desagradável ou contaminado.
No céu haverá somente aquilo que é amável, tanto no sentido de ser paciente do amor, como também sendo agente do amor. Pois no céu o amor existirá em plenitude e ele se manifestará na realidade fluente e mútua, no sentido em que as pessoas amarão umas às outras e serão amados por elas de uma maneira tranquila, suave, porque os que ali estiverem não somente são dignas do amor, mas também são aqueles que amam de uma maneira desimpedida. Assim, em sua natureza, o amor que é santo e divino é também eterno e perdurará por toda a eternidade. Por isso Paulo diz: permaneça então a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor, pois que o amor nunca acaba, o amor perdura, diz o verso 13. O amor, ele trará consigo aquilo que se busca tanto nesta vida e nunca se alcança plenamente, que é a alegria. Nós fomos feitos para amar, e ao amarmos, nós experimentamos a verdadeira alegria. E nesta verdadeira alegria está a felicidade tão desejada, e essa experimentada sem impedimento por toda a eternidade, porque a eternidade será regida pelo princípio do amor, o amor eterno. Por fim, ele diz que o amor que experimentaremos por toda a eternidade é o amor que sempre manteve unida a Trindade. Levando em consideração o que Agostinho ensinou, Edwards fecha sua série de sermões chamando a atenção do fato de que a Trindade, ela vive uma atmosfera de amor. Porque Deus, que é amor, ama o Filho e pelo Filho é amado. O Filho ama o Espírito e pelo Espírito é amado. E o Espírito ama o Pai e pelo Pai é amado. De maneira que o amor é a realidade que circunda a convivência da Trindade. É deste amor que nós vamos experimentar por toda a eternidade. Porém, enquanto ainda estamos neste mundo, nós podemos experimentar, ainda que de uma maneira restrita, de uma maneira muito pequena ainda, esta presença do amor divino em nosso coração. E é somente por meio deste amor divino em nosso coração que nós podemos amar a Deus de todo o coração e amar também o próximo como a nós mesmos, e amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É com base nisso que nós entendemos que aquilo que experimentamos aqui, como se fossem pequenas gotas, na eternidade nós experimentaremos plenamente, sem restrição, porque a eternidade é uma eternidade de amor. Que Deus assim, por seu Espírito Santo, nos preserve, de maneira que neste mundo já estejamos antecipadamente experimentando, ainda que de maneira muito pequena, aquilo que será por toda a eternidade, pois na eternidade o princípio que regerá é o princípio do amor. Assim, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.